Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a este primeiro vídeo de conteúdo do Rectarrácio, para além dos nossos já 2 vídeos introdutórios do canal. Meu nome é Natália França e hoje nós vamos ver o vídeo, como estava aí na thumbnail de vocês, qual o papel do Conselho de Segurança da ONU no uso da força. Vamos lá, então? Bom, a finalidade da criação de uma organização internacional como a ONU, que reúne diversos estados como membros, é justamente manter esse diálogo amplo necessário e evitar vários problemas diplomáticos, sendo o principal deles a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ONU foi idealizada e foi concretizada, portanto, no final, né, a sua criação se deu em 1945, e após a ratificação da Carta da ONU pelos aliados, que foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda do Norte, China, Rússia e França, a maioria dos signatários seguiu. O Conselho de Segurança, então, ele faz parte dessa estrutura permanente da ONU e a sua criação se deu concomitantemente com a criação da própria ONU, portanto, também dentro da Carta da ONU. E aqui eu menciono para vocês o artigo 7.1 da Carta da ONU, que diz justamente: ficam estabelecidos como órgãos principais das Nações Unidas uma Assembleia Geral, um Conselho de Segurança, um Conselho Econômico e Social, um Conselho de Tutela, uma Corte Internacional de Justiça e um secretariado. Nosso intuito aqui não é apresentar para vocês o Conselho de Segurança da ONU em si, mas desde já enfrentar qual que é o seu papel nas questões de uso da força no direito internacional. Bom, são as funções principais do Conselho de Segurança a manutenção da paz e da segurança internacional, esse é o princípio primordial. Para alcançá-lo, determinar a criação, a continuação e o encerramento de missões de paz, de acordo com os capítulos que tratam do assunto da Carta da ONU, investigar toda a situação que possa vir a se transformar num conflito internacional, recomendar métodos de diálogos para os países, para que entre eles haja esse diálogo pacífico antes do recurso à guerra, elaborar planos de regulamentação de armamento, determinar se existe, de fato ou não, após investigação, uma ameaça para a paz e para a segurança internacionais. Solicitar também aos países para que apliquem sanções econômicas ou outras medidas para impedir ou deter alguma agressão, portanto, isso se dá dentro do Conselho de Segurança da ONU. Recomendar o ingresso de novos membros da ONU e também recomendar lá para a Assembleia Geral a eleição de um novo secretariado-geral, essas 2 últimas funções, um tanto quanto administrativas. Todo tema que é de competência do Conselho de Segurança da ONU deve ser discutido e votado. Não existe tomada de atitude por parte de um só membro. As coisas são aprovadas, no geral, com 9 votos. As questões que são estritamente de segurança, não importam quais membros são esses 9. Mas aquelas questões que tratam da segurança, ou seja, não são meras questões procedimentais nem processuais, devem conter dentro destes 9 membros com direito a veto, ou seja, aqueles 5 que são os antigos aliados que venceram a Segunda Guerra Mundial, que, portanto, têm direito a veto. Ou seja, se um vetar, nada feito, não sai resolução. Só existem 2 cenários nos quais um país pode usar da força bélica, armamentista, com exército, armas, tanques, mísseis, etc., contra outros países sob a égide do direito internacional, ou seja, sem violá-lo. Primeiro lugar, de acordo com o Conselho de Segurança da ONU, ou seja, dentro das discussões do Conselho de Segurança da ONU, quando este decidir pela criação de uma missão. E tudo será feito nos moldes da resolução que determinar esta missão. Saibam que o envio de tropas, em geral, é precedido do envio de uma missão de observação. Então, nada é feito às pressas. E essa missão não objetiva agir, num primeiro momento, militarmente na região. No entanto, essa missão de observação pode escalar, pode se transformar em missão de manutenção de paz, com a possibilidade do uso de armamentos, caso os conflitos se agravem. Essas missões de paz, chamadas dessa maneira, uma vez instituídas pelo Conselho de Segurança da ONU, são operadas pelo Secretariado da ONU e reguladas pelos Rules of Engagement, a gente chama as ROE, e também pelas Directives on the Use of Force, as DUF. Além, lógico, do completo respeito pela Declaração Universal de Direitos Humanos e todos os tratados que foram criados no âmbito internacional que protegem direitos humanos e também o direito da guerra, ou também chamado como direito internacional humanitário.
Os 3 princípios que regem as missões de paz como um todo são consentimento, imparcialidade e não uso da força. Ou seja, consentimento das partes envolvidas, para que essa missão adentre o seu território, imparcialidade, porque são capacetes azuis que vão lá e não nacionais de nenhum país em nome da sua nacionalidade, e sim em nome da ONU, e também porque não pode haver tomada de lado no conflito. E o uso da força apenas em situações de autodefesa das tropas de missão de paz, restrita como último recurso para autodefesa, como estava dizendo, dessas tropas de missão de paz e também para proteger civis. E a segunda hipótese sobre a qual pode-se exercer o uso da força exterior, externa, por parte de um país, é sob a égide do artigo 51 da Carta da ONU, a famosa legítima defesa. Essa legítima defesa é uma reação legal, reação legítima, apenas no interregno de tempo, até que o Conselho de Segurança da ONU consiga se reunir e tomar providências para restabelecer a paz e a segurança internacionais. Essa medida pode ser coletiva ou individual, mas sempre proporcional e sempre temporária. Legítima defesa jamais preventiva, apesar dessa doutrina ter sido engendrada por muitos acadêmicos, principalmente estadunidenses, apenas após um ataque. E, portanto, leio para vocês aqui o artigo 51 da Carta da ONU, para que a gente interprete da maneira correta. Nada na presente carta prejudicará o direito inerente à legítima defesa individual ou coletiva no caso de ocorrer um ataque armado contra um membro das Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessárias para a manutenção da paz e da segurança internacionais. As medidas tomadas pelos membros no exercício desse direito de legítima defesa serão comunicadas imediatamente ao Conselho de Segurança e não deverão de modo algum atingir a autoridade e a responsabilidade de que a presente carta, a Carta da ONU, atribui ao Conselho para levar efeito, em qualquer tempo, a ação que julgar necessária à manutenção ou ao restabelecimento da paz e a segurança internacionais. Portanto, vocês leram comigo, após um ataque armado contra um membro das Nações Unidas. Né? Não basta aí uma legítima defesa preventiva ou anterior a este ataque. Quais são hoje os desafios do Conselho de Segurança da ONU com relação a essas duas únicas hipóteses de uso da força? As guerras mudaram, né, colegas? De um lado, nós temos acordos temporários entre grandes potências, né, que fazem com que não ocorra, ao menos até este momento em que gravamos o vídeo, um novo enfrentamento armado nos moldes de uma guerra mundial ou nas moldes de uma guerra final, falando aqui de armamento químico, nuclear, por exemplo. E, de outro lado, potências que deslocam o teatro da guerra para territórios conquistados, onde tem o seu controle político, o seu controle econômico. As famosas proxy wars, ou guerras por procuração. A guerra no quintal alheio, fazendo com que os conflitos, então, tenham aparência de conflitos internos, porém patrocinados por grandes potências. E a principal consequência dessa mudança nos conflitos, logicamente, é a repercussão sobre a população civil. Na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos 20% de mortes de civis apenas, e hoje a maioria dos conflitos tem mais da metade, alguns estudos dizem 80% de morte de populações civis. Nós vamos tratar sobre esses assuntos de direito internacional humanitário, de intersecção entre vulnerabilidades e guerras, nos próximos vídeos do REC Tarrasque. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para comentar neste vídeo. Até mais!